Capítulo 14. Thor estava sentado à mesa de madeira, trabalhando com um arco e flecha dispostos em partes separadas. Ao seu lado estava sentado Rhys, junto com vários outros membros da legião. Eles estavam todos debruçados sobre suas armas, trabalhando duro, talhando os arcos e apertando as cordas. Um guerreiro sabe como enteçar seu próprio arco, Coke exclamou, enquanto andava para cima e para baixo ao longo dos garotos enfileirados, inclinando-se, examinando o trabalho de cada um. A tensão deve estar em sua justa medida. Se for muito pouco, sua flecha não vai chegar à sua marca. Se for excessiva, sua pontaria não será certeira. As armas se rompem durante as batalhas, se rompem durante as viagens. Você deve saber como recuperá-las enquanto prossegue. O melhor guerreiro também é um ferreiro, carpinteiro, um sapateiro, alguém que conserte todas as coisas, e você não conhece sua própria arma até que você já a tenha consertado. Coke parou de trás de Thor e se inclinou sobre o ombro dele. Ele puxou o arco de madeira fora do alcance de Thor, machucando as palmas de sua mão com a corda. A corda não está tensa o suficiente, ele repreendeu. Está torta. Use esta arma na batalha que você certamente vai morrer. E seu parceiro vai morrer ao seu lado. Coke jogou o arco sobre a mesa com violência e seguiu em frente. Vários garotos riram. Thor ficou vermelho quando agarrou a corda outra vez, esticou-a tanto quanto era possível e a enrolou em volta da ponta do arco. Ele tinha estado trabalhando nisso por horas, coroando um dia de trabalho cansativo e tarefas domésticas. A maioria dos outros estavam treinando, combatendo, lutando com espadas. Ele olhou para fora e, à distância, viu seus irmãos, os três, rindo enquanto batiam suas espadas de madeira, como de costume. Thor sentiu que eles o estavam ganhando de mão, enquanto ele estava sendo deixado para trás à sombra deles. Não era justo. Sentia cada vez mais que ele era indesejado ali, como se não fosse um verdadeiro membro da legião. Não se preocupe, você vai pegar o jeito, O'Connor disse atrás dele. As palmas das mãos de Thor estavam machucadas de tanto tentar. Ele puxou a corda para trás por última vez e dessa vez com toda a sua força. Finalmente, para sua surpresa, ele fez um clique. A corda se encaixou perfeitamente no entalhe. Thor puxou com todas as suas forças, suando. Ele sentiu uma grande sensação de satisfação com seu arco, agora tão forte como deveria ser. As sombras foram crescendo mais e mais quando Thor limpou a testa com as costas das mãos, imaginando por quanto tempo isso iria continuar. Ele contemplava o que significava ser um guerreiro. Ele tinha imaginado tudo de forma bem diferente. Ele havia imaginado a si mesmo unicamente treinando, todo o tempo. Porém, ele supunha que esta também era uma forma de treinamento. Não foi para isso que eu me alistei, disse O'Connor, como se estivesse lendo sua mente. Thor virou-se e foi reconfortado ao encontrar o sorriso constante de seu amigo. Eu venho da província do norte, ele continuou dizendo. Eu também sonhava com unir-me à legião por toda a minha vida. Eu creio que vislumbrava combates e batalhas e não todas essas tarefas domésticas. Mas isso melhorará. Isso tudo é porque nós somos novos. É uma espécie de iniciação. Parece haver uma hierarquia aqui. Nós também somos os mais novos. Eu não vejo os de 16 anos de idade fazendo isso. Isso não vai durar para sempre. Além do mais, é uma habilidade útil para aprender. Uma buzina soou. Thor olhou, viu o resto da legião reunir-se ao lado de um muro de pedras enormes no meio do campo. Cordas foram penduradas sobre ele, espaçadas a cada 3 metros. A parede deveria ter uns 30 pés de altura e empilhados em sua base haviam pilhas de feno.
O que estão esperando? Coke gritou. Mexam-se! O exército prata apareceu, todos ao seu redor, gritando, e antes que Thor se desse conta, ele e os outros saltaram de seus bancos e correram pelo campo até o muro. Logo, eles estavam todos reunidos ali, de pé diante das cordas. Houve um burburinho animado no ar quando todos os membros da legião se juntaram. Thor estava em êxtase por finalmente ter sido incluso com os outros. Ele se viu gravitando ao redor de Rhys, quem estava com outro amigo. Vocês vão descobrir no campo de batalha que a maioria das cidades são fortificadas. Coke explodiu, olhando para os rostos dos meninos. Penetrar nas fortificações é o trabalho de um soldado. Em um cerco típico, cordas e ganchos são usados, como os que jogaram ao longo deste muro. Escalar uma parede é uma das coisas mais perigosas que você vai encontrar no campo de batalha. Em alguns casos, vocês estarão mais expostos, mais vulneráveis. O inimigo vai derramar chumbo derretido em vocês. Eles vão atirar flechas, jogar pedras. Vocês não escalarão uma parede até que o momento seja apropriado. E quando fizerem isso, vocês devem subir por sua vida, não para arriscar-se a morrer. Coke respirou fundo e em seguida gritou: Comecem! Todos os garotos ao seu redor entraram em ação, cada um avançando para uma corda. Thor correu para uma que estava livre, estava prestes a agarrá-la quando um garoto mais velho chegou primeiro, tirando-a de seu caminho. Thor correu apressadamente e agarrou a mais próxima que pôde encontrar. Uma corda espessa, com um nós. O coração de Thor pulava do peito quando ele começou a escalar a corda até o topo do muro. O dia tinha ficado enevoado e os pés de Thor escorregaram na pedra. Ainda assim, ele fez um bom tempo e não pôde deixar de notar que ele tinha sido mais rápido do que muitos dos outros, quase assumindo a liderança, enquanto ele escalava muro acima. Ele estava pela primeira vez hoje começando a se sentir bem, começando a sentir um sentimento de orgulho. De repente, alguma coisa dura bateu em seu ombro. Ele olhou para cima e viu os membros do Exército Prata, na parte superior do muro, atirando pequenas pedras, paus e todos os tipos de escombros. O garoto da corda ao lado de Thor estendeu uma mão para bloquear o rosto, perdeu o controle e caiu para trás, para o chão. Ele desabou de uma altura de uns bons 20 pés e aterrissou nas pilhas de feno abaixo. Thor estava perdendo o controle também, mas de alguma forma conseguiu aguentar. Um pedaço de pau grosso caiu e atingiu com força as costas dele, mas ele continuou a subir. Ele estava fazendo um bom tempo. Estava começando a pensar que poderia até mesmo ser o primeiro a alcançar o topo, quando de repente sentiu um forte chute nas costelas. Ele não conseguia entender de onde tinha vindo, até que olhou e viu ao lado os garotos, balançando para os lados. Antes que Thor pudesse reagir, o garoto chutou novamente. Thor perdeu o controle nesse momento e viu-se jogado para trás, despencando no ar. Ele caiu de costas no feno, chocado, mas ileso. Thor tentava escalar com suas mãos e joelhos, recuperando seu fôlego, e olhava ao redor. Todos os garotos à sua volta estavam caindo das cordas como moscas, caindo no feno, chutados ou empurrados uns pelos outros, ou então chutados pelos membros do Exército Prata. Os que não foram chutados ou empurrados tiveram suas cordas cortadas, de modo que desabaram também. Nenhum único membro alcançou o topo. De pé! Gritou Coke. Thor levantou-se e o mesmo fizeram os outros. Espadas! Os rapazes correram para uma prateleira enorme cheia de espadas de madeira. Thor se juntou a eles e pegou uma, chocado ao sentir como ela era pesada. Pesava 2 vezes mais do que qualquer arma que ele já tinha levantado. Ele mal podia segurá-la. Espadas pesadas, comecem! Ouviu-se um grito. Thor olhou para cima e viu aquele imbecil enorme, Elden, aquele que havia atacado logo quando ele se uniu à legião.
Thor se lembrava dele muito bem, já que seu rosto estava ainda marcado com os hematomas que Elden lhe tinha causado. Ele estava caindo sobre ele, com sua espada erguida e um olhar de fúria no rosto. Thor levantou sua espada no último momento e conseguiu bloquear o golpe de Elden. Mas a espada era tão pesada que ele mal podia segurá-la. Elden, maior e mais forte, chegou perto de Thor e deu-lhe um pontapé nas costas. Thor caiu de joelhos, com a dor. Elden girou ao redor novamente para golpear-lhe o rosto, mas Thor conseguiu estender a mão e bloquear o golpe com um momento de vantagem. Porém, Elden era muito mais rápido e forte. Ele virou-se e cortou a perna de Thor, derrubando-o de lado. Uma pequena multidão de meninos reuniu-se à sua volta, aplaudindo e gritando quando sua luta tornou-se o centro das atenções. Parecia que todos estavam torcendo por Elden. Elden veio com sua espada, golpeando duro. Thor rolou para fora do caminho, o golpe quase tinha acertado suas costas. Thor tinha um momento de vantagem e o aproveitou. Virou-se e golpeou-o brutalmente, com força na parte de trás do joelho. Era um ponto fraco e suficiente para desestabilizá-lo, fazê-lo tropeçar para trás e derrubá-lo. Thor usou a chance para mover-se rapidamente. Elden se levantou, com o rosto vermelho, mais furioso do que nunca. E agora, os dois se enfrentavam. Thor sabia que ele não podia ficar ali parado. Ele investiu e girou, mas essa espada, de prática, estava feita de uma madeira estranha e muito pesada. Seus movimentos eram muito previsíveis. Elden bloqueou facilmente e, em seguida, espetou Thor com força nas costelas. Tinha atingido um ponto fraco. Thor ajoelhou-se e deixou cair sua espada, sem poder respirar. Os outros garotos gritavam de alegria. Thor, ajoelhado ali, desarmado e sentindo a ponta da espada de Elden apontando para sua garganta. Renda-se, Elden exigiu. Thor olhou para ele, o sabor salgado de sangue no lábio. Nunca, disse ele, desafiante. Elden fez uma careta, levantou a espada, disposto a golpeá-lo. Não havia nada que Thor pudesse fazer. Ele sofreria um poderoso golpe. Enquanto a espada descia, Thor fechou os olhos e concentrou-se. Ele sentiu o mundo quase parar. Sentiu-se transportado para um outro reino. De repente, ele era capaz de sentir o balanço e o movimento da espada no ar. E ele daria o universo para detê-la. Ele sentiu uma onda de calor invadir seu corpo, fazendo formigar, e se concentrou. Sentiu algo que lhe ocorria. Ele sentiu-se capaz de controlar a espada. De repente, a espada congelou no ar. Thor, de alguma forma, conseguiu detê-la usando seu poder. Quando Elden segurava a espada, confuso, Thor então usou o poder de sua mente para comprimir e apertar o pulso dele. Ele apertava cada vez mais forte e, em poucos segundos, Elden gritou e deixou cair a espada. Todos os garotos ficaram em silêncio, congelados, olhando para baixo, para Thor, os olhos arregalados de surpresa e medo. "Ele é um demônio!" gritou um deles. "Um feiticeiro!" exclamou o outro. Thor estava avassalado. Ele não tinha nenhuma compreensão do que acabara de fazer, mas ele sabia que não era normal. Ele estava orgulhoso e envergonhado, encorajado e com medo. Coke avançou para dentro do círculo, ficando de pé entre Thor e Elden. "Esse não é um lugar para feitiços, rapaz. Quem quer que você seja." Ele castigou Thor. "É um lugar para batalha. Você desafiou as regras de luta. Você vai pensar sobre o que você fez. Vou mandar você para um lugar de verdadeiro perigo e veremos o quanto seus feitiços o defenderão lá. Apresente-se para a guarda da patrulha no Canyon." Houve um suspiro entre a legião, todos eles se aquietaram. Thor não entendia exatamente o que isso significava, mas ele sabia que o que quer que fosse, não poderia ser bom. "O senhor não pode mandá-lo para o Canyon", Rhys protestou. "Ele é muito novo. Ele pode se machucar."
Vou fazer tudo o que eu bem entender, rapaz. Coke fez uma careta para rir-se. Seu pai não está aqui para protegê-lo agora. Ou ele, ou eu lidero essa legião. É melhor cuidar da sua língua. Só porque é da realeza não significa que possa se exceder. Muito bem, Rhys respondeu. Então eu vou acompanhá-lo. Eu também, O'Connor afirmou, dando um passo à frente. Coke olhou para eles e abanou lentamente a cabeça. Idiotas, essa é a sua escolha. Juntem-se a ele, se quiserem. Coke virou-se e olhou para Elden. Não creia que você também vai sair dessa tão facilmente, ele disse-lhe. Você começou essa luta. Você deve pagar o preço também. Você irá juntar-se a eles na patrulha hoje à noite. Mas, senhor, não pode enviar-me para o Canyon, Elden protestou com os olhos arregalados de medo. Era a primeira vez que Thor o via ter medo de alguma coisa. Coke deu um passo adiante, perto de Elden, e colocou as mãos nos seus quadris. Não posso? Perguntou ele. Não somente eu posso enviar-lhe lá, mas também posso mandar-lhe embora para sempre da Legião e até enviá-lo aos confins do nosso reino, se você continuar a me responder dessa maneira. Elden desviou o olhar, muito nervoso para responder. Alguém quer se juntar a eles? Coke perguntou. Os outros garotos, maiores, mais velhos e mais fortes, todos desviaram o olhar com medo. Thor engoliu em seco quando ele olhou para os rostos nervosos em volta dele e se perguntou: que tão ruim o Canyon poderia ser?